Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, nesta segunda-feira, dia 6 de outubro. Eu hoje queria estimular a nossa reflexão com um estímulo que vem aqui pela revista Realidade. Como vocês sabem, eu ganhei de presente a coleção inteira. Esse número aqui é de maio de 71. Vejam só a criatividade da revista. Recém tinha sido condenado à morte no Brasil, num tribunal militar, o Teodomiro Romeiro dos Santos, porque matou um sargento da aeronáutica. Ele primeiro assaltou o Banco da Bahia, ele e os companheiros, para levantar dinheiro para sequestrar o cônsul americano na Bahia e depois em Recife. E por fim, quando foram presos na Bahia, ele resistiu, matou um sargento da aeronáutica e feriu um policial federal. Aí, num tribunal militar, não tem crime de morte, não tem pena de morte no Brasil, foi considerado que era guerra. Foi condenado à morte. E aí a revista foi entrevistar a mãe do morto e a mãe do assassino. Uma em Natal, a dona Arminda em Fortaleza, mãe do sargento Valder. E em Natal, a dona Georgina, mãe do Theo. Transformaram o meu Theo num monstro. E a dona Arminda: a morte não trará meu filho de volta. Não? Foi uma ideia de mostrar o choque na família. Mas o que eu queria refletir é o seguinte: o Teodomiro foi condenado à morte, mas depois a pena foi diminuída para 30 anos, depois diminuída para 3 anos, depois ele ainda fugiu da penitenciária, pediu asilo numa entidade católica e acabou na França. E depois foi anistiado. E ele morreu em 2023, com 70 anos, tendo feito carreira de juiz do trabalho. Fez concurso para magistratura e não apareceu nenhum mau antecedente, porque anistia é esquecimento. Não apareceu que era assaltante de banco, que matou um sargento, que atirou num policial. Não. Foi a anistia de 79. E o último detalhe: Teodomiro, assim como Gabeira, cônscio de suas responsabilidades, da sua decisão, embora muito jovem quando aconteceu isso, ele ainda era menor de idade. Por isso é que a pena foi comutada. Recusou indenização. Sabia que seria pago pelos impostos do povo brasileiro. Recusou indenização. A gente olha para o passado, né? Maio de 71. A gente tem que aprender as lições do passado para orientar o nosso caminho em direção ao dia de amanhã. Mas vamos ao dia de hoje. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Claro que o primeiro assunto de hoje é o telefonema entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto. Lula e Trump. Segundo a nota brasileira, a iniciativa foi de Trump. Porque Lula ficou quieto a semana toda. Trump tinha falado em um encontro entre eles. Lula ficou quieto a semana toda, nem ligou para aqueles que não estão exportando mais para os Estados Unidos, não conseguem mais vender mercadoria mais cara. Não? Isso diminui emprego, diminui investimento, diminui negócios e diminui impostos também. Pois bem, foi uma conversa boa, segundo os dois lados. Trump postou lá no Trump Social que foi uma excelente conversa, que ficou
ficou combinado que vão se encontrar sim, devem se encontrar em futuro não muito distante. Trataram de economia e comércio, segundo Trump. Segundo a nota daqui, diz que Lula pediu para considerar a lei Magnitsky e tal. Diz a nota que Lula falou que tinha a oportunidade de restaurar relações amigáveis. Quem foi que jogou no lixo essas relações amigáveis foi o próprio Lula. Ainda na campanha, ele torcendo pela Câmara, chamou Trump de fascista. Essa é a volta, é um neofascismo que volta, algo assim. Não? Bom, agora, o notável disso tudo, que ficou realmente decidido, é o seguinte: em nome do governo dos Estados Unidos, fala Marco Rubio. Ele é filho de cubanos, sabe o que aconteceu em Cuba, sabe das amizades de Lula com Fidel Castro, criaram aí o Foro de São Paulo, né? E ele é que vai conduzir em nome do governo dos Estados Unidos. E, por outro lado, vai estar o vice-presidente Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, e o ministro de Relações Exteriores de Direito, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Haddad, para tocar isso. Enquanto isso, levantou-se Lula, chegou a sugerir, quem sabe a gente se encontra na Malásia. Eu nem sabia que Lula tinha sido convidado. É uma reunião de cúpula da ASEAN, ou seja, são 16 países do leste asiático, inclui aí a China e o Japão, né? A Indonésia e a Federação da Malásia. A reunião vai ser em Kuala Lumpur. Normalmente, em todas as reuniões que eu vi, são convidados, aparecem lá como convidados o presidente da Rússia e o dos Estados Unidos. Obama esteve lá, Biden esteve lá, né? E Putin já esteve lá. Então, e Lula insistiu convidando Trump para COP30. A gente sabe que se o Lula não for, a Austrália também vai estar lá. Então, há essa possibilidade do dia 26 eles se encontrarem e conversarem, enfim. Bom, outro assunto importante é esse concurso nacional unificado, eu acho que é esse o termo, o significado, de 436 mil inscritos, estão disputando 3.652 vagas. Eu fiz a conta, para cada vaga, 121 candidatos. Por que será que tanta gente quer trabalhar no serviço público? É porque é uma casta diferente. Férias, garantias, aposentadoria, né? Embora a Constituição diga, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, não importa a cor da pele, ou onde estão, o que são, todos são iguais perante a lei. Só que não, né? Esse é o nosso país. Um país que tem... Né? A ministra que organiza isso, Esther Dweck, diz que o concurso se pauta em transformar a cara do serviço público. Eu não sei se ela está usando uma linguagem clara ou literal ou simbólica, né? Que, claro, vai transformar a cara. Eu suponho que seja gente que foi aposentada, que saiu, 3.652 vagas. Eu sempre gostaria que fosse na ponta, né? Na fiscalização do metanol, por exemplo, né? Na polícia, né? E não na retaguarda, onde tem computador para fazer o serviço, né? Da burocracia. Só os que assinam se responsabilizando, os que tenham, por dever de ofício, né, representação estatal.
Aí, né, junta-se a isso a estabilidade. Todo mundo vai procurar. Estabilidade, aí está garantido. No Brasil é isso. Viver do Estado. Como se houvesse almoço grátis. Não há. Alguém vai pagar, e não são os marcianos, nem o pessoal da Indonésia, de Taiwan, não. São os pagadores de impostos do Brasil que pagam, os que foram poupados pelo Teodomiro e pelo Gabeira, né? Que pagam. Todo Bolsa Família é pago pelo trabalho de alguém que pega uma parte do seu trabalho e dá para o Estado fazer caridade e posar como caridoso, né? Benfeitor. Vejam aqui, aí aparece, taxa de emprego é 5,8%, baixíssima. Só que não conta o Bolsa Família. Os que estão no Bolsa Família não estão desempregados. Aliás, estão fazendo falta no emprego, na mão de obra. Está cheio de gente, muita atividade com mão de obra extensiva que não está encontrando mais, porque o sujeito não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Era 33 bilhões dos nossos impostos em 2019. Agora, 170 bilhões nesses benefícios. Tem até estrangeiro ganhando benefício. E agora, mais essa. Lá no Estadão eu vi que estão falando em transporte público grátis para todo mundo. Quem vai pagar? O motorista tem que pagar, tem que comprar o ônibus, tem que fazer a manutenção do ônibus, tem que trocar o pneu, tem que encher o tanque. Quem paga? Claro, é o pagador de impostos. Então está dizendo lá no Estadão que é um grande trunfo para o ano eleitoral passagem de ônibus, serviço público de graça. Aí eu de novo vou lembrar que o artigo 299 da lei eleitoral diz que é crime dar dinheiro em troca de voto. De Brasília, Alexandre Garcia.